11 horas em ponto, 11 horas em ponto, é a penúltima sabatina. Você ainda não definiu seu voto? Já definiu seu voto, mas admite a possibilidade de mudança? Você já acompanhou aqui no nosso Troca de Opiniões pela Rádio Capital os projetos de José Luiz da Atena, Guilherme Boulos, de Tabata Amaral, de Pablo Marçal e hoje meu amigo, meu irmão Luiz Carlos Patrício. Temos mais uma sabatina, mais uma convidada especial, né, Patrício? Bom dia. Isso, e ela pode ficar tranquila que nós não vamos perguntar sobre o jatinho, não vamos perguntar sobre o jatinho. Nós queremos proposta, né? Não né? vamos fazer pergunta nenhuma, a não ser de propostas realmente de governo, porque é isso que interessa para todos nós, interessa para o nosso ouvinte, é saber o que a Marina Helena vai nos trazer caso seja eleita prefeita de São Paulo. Olha, né? E aí, João, eu já vou engatar logo uma pergunta. Tá certo. Por que você quer ser prefeita de São Paulo? E bom dia, antes de mais nada. Bom Obrigado por aceitar nosso convite, né? Bom dia, João. Bom dia, Patrício. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa turma que está querendo fazer a melhor decisão aí no dia 6 de outubro. Ainda tem 48% de indeciso, né? Pois é, você vê que loucura? É impressionante isso. E para vereador, então, a maioria não tem candidato. Então, assim, gente, vamos lá, vamos fazer um voto bom, válido. Eu sempre falo que no primeiro turno é aquele lugar que a gente tem que fazer o voto com a pessoa que tem um caráter mais parecido com o nosso. Então, aí já trazendo também do porquê que eu entrei na política. Bom, eu não tenho nada no meu passado que me desabone, não respondo a nenhum processo. Fiz, bem ou mal, tenho uma experiência com políticas públicas de mais de 20 anos no setor privado, no setor público e no terceiro setor. Trabalhei como economista durante 14 anos no setor privado, analisando uma série de países e as políticas públicas que deram certo e errado. Depois disso, fui para o Ministério da Economia, em Brasília, a convite do ministro Paulo Guedes, com 2019, quem eu tinha, né? Em 2019, com quem eu já havia trabalhado no setor privado. Ajudei a cuidar das estatais, a gente fez uma verdadeira limpa nas empresas estatais, lembrando que era um palco grande de corrupção e má gestão. As empresas voltaram a dar lucro, se valorizaram, diminuíram a sua dívida, e foi esse trabalho nas estatais que permitiu que o Brasil enfrentasse a pandemia sem aumentar impostos e sem aumentar a dívida. Então, se a gente não onerou todos nós da população e nem as futuras gerações, foi graças aos resultados que a gente obteve nas estatais. Porque lembrando, né, a Dilma largou as estatais quebradas e palco de enormes escândalos de corrupção. Então, foi o que eu vi ali acontecer que me deu a certeza. Imagina, uma estatal como um Correios tem um orçamento igual de São Paulo, um número de funcionários praticamente igual daqui. Uma empresa, né? Lembrando que a gente descobriu que tinha participação em 700 empresas. Então, o que eu vi ser feito ali foi o quê? Simplesmente acabar com o cabide de emprego e indicação política e colocar gente honesta e competente. Então, a minha vontade de governar São Paulo é exatamente essa, colocar gente honesta e competente. A gente sabe que hoje, infelizmente, entra prefeito e sai prefeito, tudo é loteado, né? São os vereadores que indicam os subprefeitos, a gente vê os secretários e tudo aquilo, uma coxa de retalhos, e esse cabidão de emprego, e esse bando de indicação de gente que só quer se servir do povo, não servir o povo, é que coloca a gente nessa situação que a gente está. A situação de São Paulo é grave, porque a gente tem uma cidade que acaba cobrando muitos impostos, aquele dinheiro que quem está aqui nos ouvindo poderia usar para comprar um plano de saúde, investir na educação dos seus filhos, às vezes investir no seu negócio, e não vai para o governo. É a terceira receita do país, né? Pois é, e assim, e tem, só para ter uma ideia, a arrecadação de impostos aqui na cidade é mais de 2 vezes a média das outras capitais do Brasil. Então, em compensação, os serviços prestados são de péssima qualidade. A gente é um dos piores no ranking de educação, de saúde. Então, assim, para onde está indo, né? Não, então, acho que esse é o grande questão. Essa era a segunda pergunta, João. Né? Ela é uma especialista. Já explicou por que quer ser prefeita, né? Já explicou. E tem um conhecimento enorme sobre economia, esteve na equipe do Guedes, né? Fez todo um trabalho. E você sempre coloca que a receita tributária do município, né, ela é muito grande, mas não é bem utilizada, né? E você colocou uma questão que eu até anotei aqui, o que seria a decadência econômica que a senhora sempre chama atenção, que você sempre chama atenção.
que seria Para isso? mim, Patrício, A é o arrecadação seguinte, e a decadência econômica, o mau uso dessa eu acho arrecadação. que uma coisa acaba interferindo na outra. Sim. Porque o que a gente viu nos últimos 10 anos é a nossa cidade encolher 16%. Foi uma das cidades que mais perderam participação no PIB brasileiro. Aquela cidade Perdeu pra de Minas oportunidade, perdeu para um monte de lugar. Com certeza, para onde novo tem administração, perdeu. É só ir até a extrema aqui que a gente vê o que perdeu, né? Não, com certeza. Pega Tanto aqui que a o governador, Fernão Dias. Já vê o que perdeu. o governador Tarcísio, quando foi eleito, ele falou: a minha primeira medida é não perder mais emprego e empresa para Minas Gerais. Então, assim, o governador Romeu Zema, que é do Partido Novo, fez uma boa gestão. Aí não é a Marina que está falando, é a população que o reelegeu no primeiro turno. Onde a gente tem prefeitos, os nossos prefeitos têm mais de 80% de aprovação. E a gente tem o prefeito das grandes cidades melhor avaliado do país, com 93% de aprovação. Lá, a maior cidade de Santa Catarina, Joinville, cresce 10% ao ano, tem recorde menor de desemprego da história, todas as empresas estão indo para lá. Então, assim, onde a gente teve a chance de mostrar que veio, a gente mostrou que veio. Que é o quê? Trazer pessoas honestas, competentes para fazer o trabalho direito. E aí, o São Paulo, o que aconteceu? 2 cidades de Porto Alegre desapareceram da nossa cidade. Essa que é o problema. E aí tem muito a ver com esses impostos. Impostos que fazem com que as empresas vão embora daqui, burocracia gigantesca. Então, a minha proposta é essa. Eu acredito que o setor privado é quem traz riqueza e diminui a pobreza. Então, a gente não pode... Agora, o que acontece em São Paulo? Todo mundo sabe. Você andando por aí, você dá de cara com alguém vendendo crack. Verdade. A gente vai ali na Ponte Cruzeiro do Sul. Não vou nem falar da Cracolândia. Vou falar da Ponte Cruzeiro do Sul. Tá lá interditada a faixa de pedestre, porque tá lá tendo tráfico de droga. É boca de fumo. Agora, é isso aí. Agora, vai alguém abrir uma barraquinha para vender um café da manhã? 10 fiscais já estão lá levando. Então, é isso que eu falo, sabe? A gente tá com um foco aqui na cidade que não é o foco do empreendedorismo. É o que eu chamo de indústria da miséria, entendeu? Por quê? Porque a gente tem aí um monte de organização social recebendo bilhões que a gente não sabe o que faz. Por exemplo, na Cracolândia, a nossa vereadora Cris Monteiro pediu para entender o que aconteceu com as mais de 90 organizações sociais que estão lá na Cracolândia, quanto que elas... que comem, onde dormem, o que fazem, né? O que elas estão fazendo e qual Parece que é a chamada taxa... do Globo Repórter, né? O que fazem, onde o que dormem, o fazem, que onde comem. o que fazem essas organizações? Levando a nossa grana. Tá levando a nossa grana. Qual que é a taxa de retorno para a nossa sociedade? Quantas pessoas foram reabilitadas? Nada de resposta. Ou seja, o cara que tá ali... usando droga, incomodando o outro, tem 5 refeições por dia, com a proteína joga tudo no chão. Agora, o trabalhador honesto, que tem que pegar o busão às 4 da manhã para ir trabalhar, que faz tudo, a mesma coisa quando eu vejo os outros candidatos que estão aí, um monte de comunista aí, que fala o seguinte: ah, não, quem vai merecer casa primeiro é quem está na rua. Como assim? E o trabalhador que pega e que também não tem, entendeu? Então, a gente está numa sociedade muito maluca, que infelizmente, no Brasil está assim. A gente tem um assistencialismo que acaba penalizando quem trabalha e produz no nosso país e a gente não incentiva isso. E, gente, melhor programa social que existe é o emprego. Então, Só uma questão, Patrício, por favor. Tem uma frase sua que eu queria trazer para a eleição. Marina Helena, uma brasileira indignada, não é verdade? Marina Helena, uma paulistana indignada com o que atualmente? uau, tanta coisa. Eu falo isso, que eu sou uma brasileira indignada porque a gente trabalha quase meio ano para pagar imposto e não consegue andar com o celular na rua. Para mim, isso é o fim. Não poder andar com o celular na rua. Eu sou indignada porque a gente tem uma escola pública Foi roubado hoje... o nosso Rafael 5 da tarde na Brigadeiro, o nosso sonoplasta. Meu 5 Deus da do tarde céu. falando ao celular. Não, O e a João, o pessoal pessoa... da Record estava aqui entrevistando a Marina, eu coloquei para dentro. Não É? fica na Por rua, segurança, não, é? Por segurança. porque Mas, senão- mas é isso. A gente tem medo de andar na rua. Quem aqui não tem medo de andar na rua, gente? Quem não tiver medo de andar na rua, vota no prefeito. Quem tiver, pode votar em mim, que a gente vai ter uma política de tolerância zero que eu posso conversar daqui a pouco. Agora, é muito pior, porque hoje a escola pública aqui em São Paulo custa mais caro do que a particular. E a gente não consegue ensinar as nossas crianças a ler nem escrever. Vamos lembrar que 1 em cada 4 reais gastos pela prefeitura vai para educação. E a gente não consegue ensinar as crianças a ler nem escrever. Assim, saúde. Saúde, eu acabei chegando à conclusão. Segurança, educação, Marina Helena indignada com saúde, tudo, segurança e educação. Saúde. A gente hoje consegue pagar
para fazer, sim, exame e consulta na clínica particular, como se fosse um plano de saúde popular, porque o valor é muito mais alto e a gente não consegue cuidar da prevenção. Então, é tudo, fora essa questão toda dos contratos. Por exemplo, eu entrei contra a prefeitura, porque no meio do apagão, eles tentaram renovar sem licitação um contrato em que tirar uma árvore que está morrendo para não cair no fio custa R$28 mil e no resto do Brasil custa 2. Então, gente, é esse tipo de coisa. É uma palhaçada o que está acontecendo aqui. O João perguntou para você que você está indignada. O que a Marina vai fazer com essa indignação do paulistano em relação, por exemplo, à Cracolândia, no centro da cidade, os moradores em situação de rua? Você passou rapidamente sobre isso, claro, né? Mas eu queria algo mais concreto. Perfeito. Em relação a isso. Proposta, né? Os moradores Ação. de rua. E, além de tudo isso, as invasões que existem nos prédios públicos e privados do centro da cidade. Eu tenho sempre colocado aqui para os candidatos o seguinte: quando eu cheguei em São Paulo, o centro da cidade era lindo, maravilhoso. Sim. Hoje é o que é. Sim. O que Marina vai fazer sobre isso? Gente, para começar, nem precisa ser Marina. Eu vou pedir aí pro pessoal de casa que está ouvindo, a situação tá grave, mas por favor não me eleja ninguém de esquerda. Ainda mais quem invade propriedade pública e privada. Então esse é o primeiro ponto, porque senão a gente está lascado, né? Eu acho que é a primeira coisa. Em segundo lugar, minha proposta. A minha proposta é a seguinte: em relação à Cracolândia, em relação à criminalidade, tolerância zero. Tolerância zero. Transformar, assim, a Guarda Municipal em Polícia Municipal, triplicar o investimento em segurança, porque hoje a gente gasta um em cada R$100 em segurança, não é à toa que estão roubando todo mundo, dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Quando eu falo em triplicar e dobrar a Guarda Civil Metropolitana, por que eu estou fazendo isso? Eu não estou tirando números da minha cabeça, eu estou vendo as cidades aqui do interior e do resto do Brasil, que são as mais seguras, quanto elas investem e o número de pessoas que elas têm na rua em relação à sua população. E a gente está completamente defasado. A gente tem uma prefeitura que é banana no que se refere a segurança e delega tudo para o Estado. Eu acho que tem que andar junto com o Estado. Por isso que o meu vice é o Coronel Priel, que foi, aliás, um dos idealizadores do Centro de Monitoramento e Controle da Polícia Militar. Porque hoje, gente, pasmem, a nossa cidade tem 2 centros de monitoramento e controle e não conversam com a Polícia Militar. De que adianta? De que adianta? Lá, a Cracolândia tem uma câmera da Polícia Militar e outro da prefeitura e uma do estado, uma em cima da outra, porque elas não se conversam. Então a primeira coisa é, vamos tirar esses 2, que é um gasto desnecessário, vamos passar tudo para o centro da Polícia Militar e trabalhar em conjunto. A Guarda e a PM têm que trabalhar conjuntamente. Até o governo do Haddad, elas trabalhavam em conjunto. Depois acabou e nunca mais voltou. Então, por isso que o meu vice é da PM, eu quero um secretário da Guarda para fazer exatamente essa integração. Então, aumentar o investimento, armar, de fato, treinar bem. Agora, a questão dos usuários. Eu sou favorável à internação compulsória. E isso não precisa ser feito de maneira... A ideia é fazer individualizadamente. Por quê? Essas pessoas não respondem mais por si. 6 em cada 10 Com o aval dependentes... do Supremo, né? Mas hoje isso aí foi pacificado. Já tem uma lei que permite isso. E o que acontece hoje é que 6 em cada 10 estão lá há mais de 5, 10 anos, eles não respondem mais por si. Outra coisa que apareceu é que mais da metade já teve passagem, já é procurado pela polícia. Então é um caso de polícia também. O que eu não acho que está justo é nós, cidadãos, ficarem pagando uma fortuna para umas organizações sociais que não estão fazendo nada, ficar pagando 5 marmitas, sendo que tem gente trabalhando que não tem o que comer, como eu fui nas periferias, gente trabalhador honesto. Então a gente precisa rever os nossos conceitos, sabe? E não estimular. O que eu sinto hoje é que a maneira como isso tudo é tratado, a gente está estimulando. E uma preocupação, só para terminar, nós temos hoje 80 mil moradores de rua. Se a gente não fizer nada a respeito, daqui a pouco a gente vai ter 80 mil usuários de droga pela cidade, que é tudo que a gente não quer. Essa é uma situação que a gente fica muito preocupado. O centro era o glamour na sua época, né? Pois é, e hoje está aí desse jeito, mas não é só o centro velho, João, o centro novo também. O centro novo já não é mais a Paulista, o centro novo agora é Berrini. Né? Então, porque a Paulista já foi invadida já. E assim a coisa vai crescendo e criando uma série de... São mais de 70 cracolândias espalhadas hoje pela cidade. Pois é. Então não é uma coisa só do centro. Então a pergunta é a seguinte: você fez uma questão, deu uma resposta, e eu queria continuar com essa pergunta, porque para mim ela é muito importante. Que é assim: o que fazer com esses moradores em situação de rua? Ora, se ele tem ali alimento,
se ele tem Pode botar local, sua barraca. montar sua barraca na rua. Pode Ele não fazer xixi precisa, no poste. pode fazer o que ele quiser. Como resolver isso de verdade? O João colocou muito bem esse aspecto, né, do Supremo, porque o Supremo chegou a colocar algumas questões, né, inibindo esse... Porque assim, o direito de ir e vir é de quem paga imposto. Sempre foi assim, né? O direito de ir e vir é de quem paga imposto, não de quem está simplesmente na rua. Agora, Patrício, por que em outras cidades isso não acontece? Então, o que eu vejo é o seguinte, primeiro, não pode dormir na rua, gente. Não pode, não é lugar. Não tem que ter organização social distribuindo comida na rua. Não tem que ter. Nós temos que ensinar a nossa sociedade. Rua não é lugar das pessoas ficarem. Você quer fazer uma boa ação? Ótimo. Faça dentro da igreja, da organização social, do abrigo da prefeitura. Então, primeira coisa, a gente tem que arrumar os abrigos também, porque tem abrigo que foi achado granada, aí também não dá. Agora, o local dessas pessoas é lá. Se elas querem comer, elas vão comer lá. Se elas querem fazer as coisas, elas vão fazer lá. Não pode ser dentro da rua. Por isso que eu me pergunto o que essas organizações sociais estão fazendo. Porque a minha sensação é que elas ganham por quanto mais morador de rua tiver. Aí a gente está lascado. Então, assim, não, tem que ser remunerado pela porta de saída. Como é que é a porta de saída? A gente vai restabelecer os vínculos familiares e treinar para o mercado de trabalho. Então, assim, tem tudo isso? Legal, mas a gente tem programa de capacitação. Eu vi assim, Minas Gerais, o Trilhas para o Futuro, treinou mais de 150 mil pessoas em parceria com o setor privado. Vamos fazer parceria com o setor privado para a indústria de construção, para a indústria da beleza, né? Cabeleireiro, tudo aí. Vamos treinar para gastronomia. Então, tem um monte. A nossa cidade, ela tem espaço para tudo isso. E aí, você anda pela cidade, tem um monte de procura-se. E aí, ao mesmo tempo, a gente está dando assistencialismo para um monte de gente que está na rua. Não está certo. Eu falo, tem que ser igual mãe chata. Sabe mãe chata? A minha filha, ela quer comer salgadinho e ver eletrônico. Eu digo, nada disso. Você vai estudar, você vai comer direito. Então, fruta, verdura, arroz e feijão. Tem que ser mãe firme, entendeu? Que é, olha, aqui não. Ah, tem alimentação, tem lugar digno. Saia Seria uma da prefeita rua. mãe firme, então. Mãe firme. Tem uma curiosidade, Patrício. Eu acompanho e gosto de política há mais de 30 anos. E todo mundo sempre sonhou em poder acompanhar o que é feito com dinheiro público. É um sonho que para muitos é até uma utopia. E pela primeira vez, desde que eu me entendo por gente, eu vejo um plano de governo... Começa por aí. Que quer dar à população a oportunidade de acompanhar em tempo real tudo o que está sendo feito com o dinheiro da prefeitura. Eu queria saber 3 coisas de você, Marina. Como é que vai ser feito isso no projeto? Como é que será isso na prática para que todo mundo possa acompanhar? E essa sua ideia coloca um ponto final de que, com esse sistema, é impossível um desvio de verba pública? Sem dúvida. A ideia é ter um site igualzinho a gente quando entra no banco. Óbvio que vocês não vão ter a senha para botar o dinheiro, mas vai poder ver tudo. Cada real que você dá da prefeitura, tirar, né? Tirar da prefeitura. Para colocar, a gente dá. Mas pro bom gasto. Também não quero. Eu acho que a gente tem que reduzir impostos e fazer mais com menos. A gente mas vai ter a seguinte, senha da conta corrente? Acesso a ver cada real para onde foi. Esse é o meu sonho de consumo. E tem muitas prefeituras que estão super na frente. Hoje, infelizmente, São Paulo está na 20ª posição entre as 26 capitais em termos de transparência. Ou seja, ela tem transparência zero. Portal da Transparência não... péssima. Ué, a nossa vereadora fez um pedido de informação e não foi atendida, a gente vê qual que é a questão aqui. A gente não sabe, né? Eu entrei com um processo contra a prefeitura baseado em dados de um jornal, porque eu não consegui ver requerimento de informação, ter as informações. Agora, o que aconteceu? O jornalista foi lá, entrevistou pessoas da secretaria que falaram ali que o contrato era absurdo. A mesma coisa agora, teve uma renovação de uma licitação por lixo, 80 bilhões de reais, uma coisa absurda, e a gente sabe que 3% do nosso lixo hoje é reciclado. Ou seja, a gente fica lá igual idiota, separando, e só 3% é reciclado. E sem licitação. Um monte de contratos sem licitação. Então, para mim, isso é o fim da picada. O que eu aprendi em Brasília com as empresas estatais? Como é que a gente conseguiu acabar com os escândalos de corrupção e melhorar a gestão? Dando transparência total. Total, de tudo. Tinha um monte de requerimento do Tribunal de Contas da União que não era atendido, porque todo mundo fugia de atender. Ali não, a gente fez aquilo e muito mais. Isso ajudou a cuidar. Os próprios funcionários começaram a fiscalizar, porque você muda o modus operandi. Não é, olha, eu não quero receber denúncia. É o contrário, me tragam denúncias porque eu quero resolver, entendeu? Então, essa é a postura. Hoje, muitas vezes, no setor público, o funcionário que está lá, às vezes, sabe de uma coisa errada, mas ele não pode se expor, porque se ele se expor, ele corre o risco, ele tem um monte de coisa. Então, quando o líder diz assim, não, eu quero saber de tudo,
Vamos lá, vou dar aqui canais para vocês eficientes para fazer. Não quero nada embaixo do tapete, eu quero tudo à luz às claras. Muda completamente o comportamento. Então, foi isso que eu vi que mudou completamente a situação das empresas estatais, e é isso que eu quero fazer na prefeitura, que eu chamo de transparência radical. É mostrar para onde vai cada real, e aí a população ajuda. Outra coisa, porta da escola. Toda a população vai ter acesso à Toda conta a corrente. população. E outra coisa, chegou na UBS, tem lá qual o custo, quantos médicos deveriam estar disponíveis, qual que é o tempo, qual que é a fila, e no final você vai lá e avalia. Escola, a mesma coisa. Quantos são os professores, quantos faltaram, quanto custa, qual que é a relação daquela escola em todas da cidade em relação ao Brasil. Porque aí o pai vai dizer assim, nossa, quer dizer então que São Paulo é a segunda das grandes cidades que mais gasta com educação e está na posição não sei quanto, vai cobrar. Porque ele vai dizer, pô, isso aqui é meu dinheiro. Entendeu? Então, as pessoas acham que a política pública é grátis, gente. Não é grátis, é caríssima. E paga com o nosso recurso, principalmente do mais pobre. Só que aí o que acontece? Vai ali para o setor público e metade é desviado em corrupção, em cabide de emprego, em negociatas. Então, a gente precisa fiscalizar. E eu vejo que o maior papel, a maior contribuição que se pode dar é botar isso às claras. E uma vez que a gente coloca as claras, quem é que vai tirar? Então, eu vejo que também é aquele tipo de legado que você deixa que depois ninguém consegue passar por cima. Já pensou, Patrícia, entrar na conta da prefeitura e saber o movimento do dia, hein? Vou me perder. São bilhões e bilhões, eu vou me perder ali. Mas eu vejo vale que vai ter gente boa que consegue fiscalizar. Não, lógico, todos nós fiscalizaremos. É um pouco disso. Fica mais fácil para a imprensa, porque nós falamos muita Boa. coisa. Isso. Nós falamos muita coisa que, na verdade, a gente não tem acesso a tudo, né? Então vamos ter acesso e ver mais de perto isso. Uma coisa que nós vemos de perto todos os dias. O problema da educação em São Paulo. Educação no Brasil, de uma forma geral. Você está da progressão continuada lá, que é uma loucura aquilo, Uma loucura. né? Eu fui contra lá naquela época, sou contra hoje, vou continuar sendo contra sempre. Na nossa época, a gente passava de ano. Claro. Agora, simplesmente... Passava por mérito. Por mérito. Agora você passa de ano de forma natural. E nas particulares você reprova. Você reprova. Né? Então, aqui Porque não tem para a criança, o que é melhor? É que ela aprenda. mas- Se ela pular etapas, ela tá Mas você ferrada. tem jovens de 16 anos aí que não sabem escrever, não Isso, sabem nada. No isso. segundo ano... Tem que chegar lá em cima com base, No segundo né? ano, Isso. nós éramos obrigados a fazer redação, né? Segundo ano primário, era obrigado a fazer redação e uma vírgula e um ponto fazia uma diferença incrível, é isso. não é isso? Para as notas. Então hoje não, hoje ninguém sabe fazer nada, ninguém sabe ler e a coisa continua. E aí eu queria saber em relação a você sobre as PEIs, ou seja, sobre a escola pública que ela tem essa condição de programação de ensino integral. Uhum. Como é que você vê e o que você pretende fazer? Porque na prefeitura não tem essa programação de ensino integral. Uhum. Como é que fica isso? Não, acho que o primeiro ponto é o seguinte: o valor gasto é absurdo. Então, com boa gestão, acho que dá para fazer muito, muito mais. Só para ter uma ideia, a gente, dentre as capitais, a gente gasta o dobro que Fortaleza por aluno e alfabetiza metade da taxa de alfabetização. É uma maluquice isso. Estou Fica dando um exemplo incoerente, concreto, assim. De novo, no resto do mundo, as crianças são alfabetizadas na pré-escola. Aqui, no segundo ano do fundamental, só 38% das nossas crianças, menos de 4 em cada 10, foram alfabetizadas. Ou seja, crianças de 9, 10 anos que ainda não aprenderam a ler nem escrever. Eu alfabetizei a minha filha aos 6 anos, durante a pandemia. Ela tem 8, ela lê 100 páginas por dia mesmo, assim, sabe? Porque ela adora ler. Então, olha a diferença que ela tem em relação às outras crianças. Então, o que eu falo é que a criança mais prejudicada, quando ela passa de ano sem saber, é ela. Porque ela acumulou um déficit que ela vai só piorar ao longo da vida. Então, se ela não foi bem alfabetizada, esquece, todo o resto para ela vai ser impossível. Então, ela vai para a aula e vai ver como se fosse chinês mesmo. Como se a gente entra aqui e está todo mundo falando em chinês. Então, ela é prejudicada. Qual a melhor maneira de não deixar nenhuma criança para trás? Avaliações trimestrais de todas as crianças e remuneração dos professores, dos diretores, de todo mundo de acordo com a aprendizagem da criança. Essa é a minha principal proposta. A segunda é trazer as melhores escolas particulares também para administrar escolas públicas. Por que eu falo de tudo isso? Porque eu quero que as escolas entrem em competição. Eu quero que os professores entrem em competição. Eu quero os diretores competindo. Eu quero
todo mundo competindo para quem ensina estímulo, melhor as nossas crianças. E isso funciona. Por exemplo, lá em Joinville, que é a administração do Novo, das cidades com mais de 500 mil habitantes, ela é a primeira no IDEB, nos índices de aprendizagem. E melhor ainda, é a que tem a menor diferença entre bairros ricos e pobres. E o que ele faz? É isso, dá 14º salário. Mas o quê? De acordo com a aprendizagem das crianças. Então, vamos estimular a competição de tudo aquilo que é pago com o nosso recurso de impostos para quem ensina melhor. Eu acho que isso faz a diferença na vida das crianças. A questão da escola ser ou não tempo integral, aí o que a gente precisa é melhorar esses recursos. Eu acredito que, pelo gasto que a gente tem por aluno, isso com certeza pode ser bastante expandido. Agora, eu também não sou a favor de despejar mais dinheiro numa coisa que não está funcionando, que é o que o Brasil faz. O Brasil, sei lá, quadruplicou o investimento nos últimos 20 anos em educação e a gente continua pior que país, assim, um dos piores nos rankings internacionais, pior que país africano com guerra civil. Então, eu não acredito. Por exemplo, tem uma outra deputada, né, que é candidata hoje, que ela diz que é defensora da educação. E ela se orgulha de ter feito o pé de meia, que é a bolsa para os alunos do ensino médio. Eu tenho uma grande preocupação, porque esses alunos não frequentam as aulas porque eles já entenderam que não entendem, que aprendem nada. Não adianta a gente dar mais dinheiro para a criança que não quer estar na sala de aula, porque ela entende que aquilo ali para ela não tem valor nenhum. Então, para mim, deveria ser o contrário. A gente deveria ter certeza que ele está aprendendo alguma coisa. Porque se aquilo ali tiver utilidade para ele, é óbvio que ele vai assistir a aula. A verdade é que hoje, gente, não tem utilidade. As pessoas não se dão conta, mas as escolas ficaram 2 anos fechadas. Reabriram. E os testes mostram que ficou a situação exatamente igual. Ou seja, ficou 2 anos sem escola e as crianças, o que foi provado depois, é que o nível delas é o mesmo de antes. Ou seja, elas não deixaram de aprender nada. A nossa escola virou um depósito das crianças para os pais irem trabalhar, que é uma tristeza. Sim, mas quando a gente fala de tempo integral na escola, a gente tem uma preocupação com os pais mesmo. Porque você é uma mãe que trabalha, um pai que trabalha, uma criança que estuda pela manhã. À tarde, o que ele faz? Sim. Esse tem que é o fazer grande esporte, perigo. tem que fazer capacitação técnica. Mas isso um monte não poderia de ser feito na escola. Eu Outra acho coisa que é a isso alimentação. Meu medo só é o seguinte, eu vou explicar qual que é o meu medo. A Prêmio Nobel de Economia e Redução da Pobreza. Ela mostra que estabilidade do professor é péssima para a aprendizagem. E ela dá o exemplo do Quênia. O Quênia melhorou demais a aprendizagem do aluno quando passou a renovar anualmente os contratos de acordo com a aprendizagem do aluno. Qual que é o meu medo? A gente criar mais uma coisa, mas que não aprenda nada. Eu prefiro fazer isso em parceria com o setor privado, de maneira diferente, mas focada na aprendizagem. A gente não pode simplesmente aumentar mais ainda o gasto sem ter uma preocupação com o que a criança está aprendendo. Mesmo que seja esporte, que seja música, eu acho que tem que ter tudo isso. Agora, de qualidade, entendeu? Mas hoje, Agora, São Paulo tem que ter uma onde? coisa importante, né, Patrícia? Acompanhar a saúde mental do professor. Porque, às vezes, ele não tem o bom rendimento com medo da insegurança dentro da sala de aula, Perfeito, com baixo salário, mas né? tem um outro problema que é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com a questão salarial, porque as nossas crianças que estão sendo ensinadas, tem estudos que mostram que, assim, 98% delas têm uma renda que é infinitamente menor do que a dos nossos professores. A gente tem que lembrar isso. Metade da nossa população hoje no Brasil vive com R$600 por mês. Então, assim, sabe, eu acho que isso tudo tem que ser relativo. Agora, E agora o que apostando atrapalha ainda, né? muito, que vai para aposta, que é uma tristeza absoluta. Mas é o que eu falo do assistencialismo. Independente de quanto ganha, se você quer servir e cuidar de criança, você tem que ensinar. Agora, na questão psicológica, concordo que tem que ajudar. Agora, vai ajudar muitos professores bons se os que não estão trabalhando forem demitidos. Porque como muitos faltam hoje, os que vão dar aula são muito sobrecarregados. Então, na hora que você, de fato, premia os bons, você faz isso. Porque esses vão ser melhor remunerados, vão ter os incentivos adequados. Agora, aquele que sai, deixa um filme enrolando para ir fumar, aquele que não vai dar aula, aquele que é processado por bullying, como a gente vê aí, se a gente consegue tirar esses, eu tenho certeza que a sanidade dos que ficam é muito melhor, porque esses estão sobrecarregados, né? Eu tenho um boletim do trânsito
Um minutinho, a gente já volta. Claro. Né? Ela é brasileira, é mãe atuante, inteligente e indignada. Mas está abrindo o coração para mostrar o que pretende fazer por São Paulo se receber seu voto no próximo domingo. A gente volta já já. A melhor capital. Você está ouvindo Troca de Opiniões com João Ferreira. Nas ruas da capital. Oferecimento: 220 mil empregos diretos no setor elétrico. A energia da mudança começa aqui. Abrade. Essa é a energia da distribuição. Chegada a São Paulo pela rodovia Anchieta, o motorista reduz a velocidade no quilômetro final, ali entre o 11 e o 10, devido ao excesso de veículos. A rodovia dos Imigrantes funciona bem melhor. A Avenida dos Bandeirantes, ainda com trânsito intenso no sentido marginal, desde o viaduto Leomar Baleiro até a Avenida Miruna, lá na passagem pelo aeroporto. Melhora um pouquinho, João, e volta a ficar ruim no viaduto dos Bandeirantes, indo assim até o acesso à Marginal Pinheiros. A Avenida Indianópolis, o corredor da Pedro Bueno e jornalista Roberto Marinho tem trechos de intensidade, funciona como opção. Quem está na Avenida dos Bandeirantes e vai no sentido Anchieta Imigrantes, trânsito intenso desde a ponte Engenheiro de Torres até a cabeceira do aeroporto. 130 bilhões investidos em tecnologia e inovação até 2027. A energia da mudança começa aqui. Abrade. Essa é a energia da distribuição. Capital. Conectar com o mundo. Ligar é você. A melhor capital. Estamos de volta com o Troca de Opiniões e as ideias seguem em ritmo acelerado. 11 horas e 31 minutos. A penúltima sabatina. Domingo, o Brasil vai às urnas, mas o que acontece em São Paulo? São Paulo é a eleição mais acompanhada no Brasil inteiro. Quem mora no Rio de Janeiro está acompanhando São Paulo, quem mora em Belo Horizonte está acompanhando São Paulo. São Paulo ganhou uma projeção que está todo mundo querendo saber o que vai acontecer. E hoje você está conhecendo de maneira muito mais ampla o programa de governo de Marina Helena. Para que ela pretende ser eleita? Uma coisa que eu queria te perguntar. Se as pesquisas estiverem corretas, pelo menos um candidato de direita vai disputar o segundo turno. Um desses dois candidatos de direita teria o seu apoio ou a sua experiência com esse amplo conhecimento de economia que você tem? Bom, vamos lá, gente, ainda dá tempo de mudar. Eu gosto de dizer isso, né? O Zema tinha 7% nas pesquisas, acabou com 42% no primeiro turno. Aqui mesmo nas eleições municipais, as últimas eleições, tinha um candidato que aparecia com 2%, no final ele teve 10%. Imagina se ele já aparecesse nas pesquisas com 10%. E outro que tinha quase 20% que apareceu com 10% também. Então... E 47% de indecisos, né? Pois é. Então, assim, eu tenho muito receio. Acho que está tudo aberto ainda. Por isso que eu falo, não faça um voto útil no primeiro turno. Vote de consciência tranquila em quem mais representa o seu caráter. Vamos votar 30, gente. Marina Helena prefeita, olha a chance que a gente tem aqui na cidade. Mas eu já disse isso. Eu não vou apoiar a esquerda. Então, eu vou apoiar qualquer um que tiver contra a esquerda. Quem que eu considero os candidatos de esquerda hoje? O Boulos, obviamente, não precisa nem explicar o porquê, né? O Boulos é completamente de esquerda. O Datena, porque o Datena, ele quis ser vice do Boulos, tentou ser vice da Tabata e acabou concorrendo, mas o Datena, gente, tem o quadro do Che Guevara na sua sala. Quem não sabe quem é Che Guevara é uma grande liderança de esquerda. Guerrilheiro mais famoso. O guerrilheiro mais famoso, né? Então, é um cara de esquerda. E a Tabata também, poucas pessoas sabem, mas ela vota mais com o governo Lula do que o próprio Boulos. Se o Boulos é de extrema esquerda, a Tabata, então, porque ela vota mais. O 95% o índice dela de voto favorável ao governo Lula. O Boulos, 92%. O do Novo, só para comparar, é 5%. A gente é o principal partido hoje de oposição. Então, não dá. A gente vota completamente ao contrário. Vou dar alguns exemplos. Marco do saneamento agora, o Lula fez um projeto, né, para acabar com o marco do saneamento. E ela foi favorável ao fim, entendeu? Foi contra o fim das saidinhas lá atrás, depois voltou atrás, mas nesse agora que flexibiliza, não da primeira vez. Não votou pelo aumento das penas de roubo e furto e várias outras coisas. Reabertura das escolas, 2 anos as escolas fechadas, reabrindo e tudo, ela foi contra a reabertura das escolas. Então, ela tem, mesmo na educação, uma pauta muito mais corporativista de aumentar o valor que vai para os sindicatos e tal, mas não é preocupação com o aluno de fato. Então, eu vejo que esses 3 candidatos são candidatos de esquerda. Então, eu jamais apoiaria nenhum dos 3. Agora, o segundo turno é isso. Eu me considero uma candidata de direita, então eu vou votar do lado da direita, seja lá como for. É isso.
Diga, Patrícia. Espero ser a representante da direita no Dá segundo tempo, turno. né? Dá tempo. Ela subiu Opa. nas pesquisas agora. A Atlas apresentou uma subida. Ultrapassando o Datena. Não, e metade do eleitorado não sabe de quem vai votar. É uma muito coisa significante. maluca, gente. Ou seja, tem chance, Eu ainda gente. não tô Vamos surpreender igual a gente já Eu fez. ainda não estou satisfeito com a educação. Então vamos lá. Eu li o seu programa de governo e achei interessante, mas eu não estou satisfeito ainda Então, com a educação. pode me ajudar. Porque nós temos aqui uma camada muito grande de ouvintes, Claro. né? Que são da classe B, C, D, Claro. não é isso? E sabe o que é difícil você sair para trabalhar, deixar o seu filho na escola e quando dá meio-dia ou quando dá 5 horas da tarde, quando a criança sai da escola, ela não sabe o que está acontecendo com essa criança, né? E por isso é que eu estou colocando aqui o detalhe de você colocar uma escola de período integral, não é isso? Estou perguntando exatamente sobre isso. Então, hoje Pra quanto que, custa o ensino público? R$ 1.650. Daria para fazer uma escola de tempo integral? Daria. Agora, a gente tem que fazer isso com critério, porque eu não posso colocar mais um período em que a criança está lá sem aprender nada. Então, mas se essa criança não É aprender... muito importante ela aprender. Mas se essa criança não aprender nada, não aprender sobre empreendimentos novos, Isso. se essa criança não aprender a ser uma criança, inclusive, esportista, né, voltada especificamente para isso, quem será essa criança? Não, mas Será que ela não vai ser uma criança lá na Cracolândia, Mas, um jovem mas na Patrício, Cracolândia, o problema hoje é que ela já fica boa parte e tem vários em tempo integral que não estão aprendendo. Para mim, isso é muito grave. Tudo porque bem. o pai tem que entender que a escola ela tem um papel muito, muito mais importante do que ser o lugar onde eles deixam os filhos para ir trabalhar. Com certeza. E eu vejo que a nossa sociedade perdeu isso. Por quê? Porque o ensino é tão horrível que ninguém mais tem esperança de que aquilo vai ser transformador na vida do filho. O meu compromisso é fazer um ensino transformador na vida das crianças. Por quê? Porque, vou dar um exemplo, Coreia do Sul. Coreia do Sul era um país que tinha uma renda menor do que a nossa. Hoje é um dos países mais ricos do mundo. Eles fizeram isso em 40 anos. Como? Com educação. Então, o meu Por compromisso isso que eu tô batendo é a nessa educação. tecla da educação. Mas aí, o meu ponto é o seguinte, eu não quero aumentar o horário que a gente vai dar do depósito do seu filho. Eu quero garantir que o tempo que ele tiver ali vai mudar a vida dele para sempre. Agora eu estou satisfeito. Entendeu? É isso. Vamos lá. E aí, o João, você falou sobre a GCM, você vai perguntar sobre a GCM, Vou- porque o João sempre pergunta sobre a GCM. Não, é porque é praticamente tema de todos os candidatos Claro. e a necessidade de aumentar o efetivo e aumentar a parceria com... E você tem a ideia acho que, de triplicar, não é Mas isso? tem dinheiro para isso, Maria? Tem, óbvio. A gente gasta um em cada R$100 com segurança. Ou seja, tem 99 Você já teve acesso ao mal orçamento do ano que gastos. vem, não teve? Totalmente, 120 bi. O meu ponto é o seguinte, hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O gasto com cultura é igual ao gasto com segurança. Eu acho que se a pessoa tiver o seu celular e puder assistir sua novela, ouvir o cantor que quiser, o programa predileto, ela vai estar muito mais feliz do que correndo o risco de ser O levada nosso celular. sonho é sair com o celular na rua Então, e tá pronto. assistindo a novela na Acabou. rua, o Pra mim, isso é futebol na cultura. rua, sem nenhum problema. Cultura é o que você decide ver, entendeu? Então, assim, pra mim, eu só tô dando um exemplo. Se a gente não gastar R$28 mil pra poda de árvore, se a gente não ficar dando bilhões para organizações sociais que a gente nem sabe o que traz de volta para nossa sociedade, ou seja, tem uma infinidade de lugar para tirar, não tenho dúvida, para investir em segurança. Eu acredito no orçamento, acho que dá para cortar impostos, fazer muito mais com menos. Agora, segurança é fundamental. Quando eu falo em triplicar e dobrar a guarda, eu estou baseada nos estudos que mostram que precisa de um número de homens nas ruas para dar uma sensação de segurança. E São Paulo está muito abaixo, mesmo colocando o efetivo da Polícia Militar aqui na cidade. Então, não é um número que eu tirei da minha cabeça, é o que mostra. Tem um especialista em segurança no seu plano de governo. Opa, ali. o meu vice, que é o Priel, foi a primeira pessoa que eu conversei sobre o plano de governo. Ele acompanhou todo o meu plano de governo. Ele sabe tanto das propostas todas quanto eu. Ele é o meu braço direito mesmo. E ele... Direito, esquerdo não, porque esquerdo... é o braço direito. E ele sabe de tudo. E eu conversei muito com o Priel. Então, a ideia de dobrar o efetivo, de treinar... Outra coisa, 1 em cada 3 guardas municipais estão fazendo serviço administrativo dentro do escritório. Que eu quero polícia em serviço administrativo, gente? Eu quero fazendo ronda na hora que os pais vão levar seus filhos na escola. Eu quero policial, né, indo fazer ronda na hora que as pessoas estão no ponto de ônibus e tá escuro ainda e elas estão com medo
Né? É nessa hora que eu quero o guarda civil ali, protegendo o maior patrimônio da nossa cidade, que é o cidadão. Então, a ideia é essa. E outra coisa, investir em inteligência artificial, não em burrice natural, como é feito hoje na cidade. Que a gente tem uma câmera da prefeitura, outra do estado em cima, que não se conversam, que só transforma o bandido em famoso, porque a gente fica mandando os videozinhos, e não leva a lugar nenhum. O João já né? vai te copiar nessa. Do quê? Inteligência artificial, burrice Natural. É boa. Você já vai pegar uma boa. O João já vai pegar esse mote aí. Você sabe, Patrício e Marina, nesse momento, para nosso orgulho, não há uma emissora de rádio em São Paulo que tenha mais audiência que a capital na periferia. Que coisa linda. Então, para esse povo, eu vi no seu plano de governo que você está disposta a combater o pancadão, que é hoje Totalmente. uma praga que atrapalha o sono de milhares de famílias, pessoas idosas, crianças, doentes. É possível, já que você tem como é que chama o coronel, seu vice? Isso, Né? o Priel. O Priel. Já conversou com ele? É possível realmente acabar com o pancadão? Porque a gente já É a viu coisa pancadão na mais Brasilândia fácil. que a polícia apanhou, né? Tá bom, é a coisa mais fácil de acabar hoje. Eu vou explicar como. Hoje, 1 em cada 4 chamadas, 1 em cada 3 chamadas na Polícia Militar, no 190, é sobre pancadão, perturbação do sossego. Por quê? Porque ninguém pode fazer nada. Só pode o tal do fiscal do PSIL. Gente, de que adianta um fiscal do PSIL que só trabalha em horário comercial? Eram 20. Agora a prefeitura diz que é em torno de 600. Ou seja, para uma cidade de 11 milhões e meio de habitantes, qual que é a minha proposta? Que o guarda civil possa multar. Entendeu? Porque ele já está na rua. Por que não multa? E o PM também possa multar. Quem estiver mais perto, vai lá e multa. Porque o que acontece hoje? A chamada vai para a Polícia Militar. O policial militar chega lá e diz assim, João, abaixa o som, por favor. É isso que ele pode fazer. Ele não pode fazer nada. Então, não adianta... Não tem respaldo para nada além disso. Então, o que a gente precisa? A gente precisa dar o respaldo para que possa multar, doa no bolso. E mais, se não cumprir, fecha. Aí sim, aí você usa, de fato, o poder da nossa segurança para ajudar os nossos moradores, que sofrem muito, porque eu sei disso, né? Eu tenho hoje a babá do Theo que me ajuda muito, e ela sofre com isso a semana inteira. Ela pede assim para dormir em casa, porque ela consegue dormir em casa para poder dormir. Gente, isso é uma tristeza, sabe? A gente não pode aceitar isso. Mas o grande problema, Marina, não é o pancadão de uma empresa específica de show, uma casa de show. É o pancadão de rua, né, João? Isso, mas aí... Como multar o pancadão de rua? Se a gente, por isso que a gente tem que dar, sim, uma autorização para que a guarda e a PM intervenham de maneira definitiva. Se é um carro de som, amparo legal. Leva o carro de som. Mas o João acabou de falar que apanharam aí na... 2 policiais apanharam na Brasilândia quando tentaram... Porque eles não podem fazer nada. Então, eles não têm nem respaldo. Então, não podem nem reagir. Eles não podem. Eles têm que chegar lá e dizer, por favor, abaixa aí. Aí vem todo mundo pra cima deles. Eles não têm. Numa hora dessa, o que é? Manda a viatura e leva o carro pra... Sabe? Fecha. Então, assim, a gente precisa dar o respaldo. Tem uma coisa que me marcou muito, assim, né? A gente sabe que El Salvador sofria muito com a questão da violência e mudou completamente. E aí eles são acusados porque milhares de pessoas foram presas. E aí o presidente lá falou o seguinte, me acusam de prender milhares, mas na verdade eu libertei milhões. Para mim, a segurança é isso. Isso vale dos pequenos delitos, que é o pancadão, aos grandes delitos. Na hora que você, de fato... não permite aquilo, ou seja, multa, se não prisão, você dá de fato o poder, né, para o agente público ir lá e resolver a questão, a gente está libertando os milhões de paulistanos que querem só dormir em paz. Então, e eu acho que isso é fundamental. A pessoa trabalhadora, gente, não merece ter isso. Patrícia, a gente tem 6 minutos de acordo aí com o combinado com o TRE. Eu estou muito feliz com a presença da Marina e com você, porque eu acompanhei muitas entrevistas da Marina ao longo dessa campanha. E hoje eu acho que ela pôde falar, não foi interrompida, pôde conversar com a população, né? Então hoje a gente pôde entender muito do seu plano e ver que realmente tem muita coisa inovadora e que trará muito benefício, né? Mas esse é o interesse da Rádio Capital, é ouvir o candidato, que ele tem realmente a propor. Nós não falamos sobre mobilidade urbana, você vê que ela falou... Ela tem belas ideias para o transporte coletivo. E ela falou sobre o que ela queria falar, a gente realmente não colocou eu queria aproveitar só. E falar sobre 2 propostas que eu acho que fundamentais e que a gente não conseguiu explorar aqui. Uma é na questão da saúde,
que eu tenho uma ideia do corujão permanente e uma garantia de que quem ficar mais de um mês na fila, ou para fazer um exame, ou para fazer uma consulta com um especialista, vai ganhar esse valor para fazer em qualquer clínica particular. O fato é, não vai passar de um mês. E eu faço aqui um pedido para quem está em casa, tentar baixar o aplicativo da Prefeitura, o Agenda Fácil, e marcar um exame. Se demorar menos de um mês, você pode votar no nosso prefeito. Se demorar mais, você vota em mim. E é uma ideia até que foi copiada por outros candidatos que não dão crédito, muito triste, né, que as pessoas copiem boas ideias, mas, de fato, eu prometo isso. Ninguém vai ficar mais de um mês na fila para nada, porque é importante a prevenção e ela salva vidas. A gente tem 57 mil mulheres esperando para fazer um ultrassom transvaginal, e quem é mulher sabe que esse é um exame de rotina, que inclusive detecta câncer de colo do útero, que mata se não for rapidamente diagnosticado. Então, a gente precisa salvar vidas, isso é fundamental. A outra coisa que eu também não tive oportunidade de falar é a quebrada com escritura. A gente precisa regularizar aquela situação das pessoas que estão há décadas. A gente vai fazer o marco zero, não vai ter mais invasão, mas o que está ali há muito tempo, a prefeitura tem que dar uma resolução. E aí eu vejo que Minas Gerais foi o estado no Brasil que mais fez isso. E a cidade de Joinville também por habitante. Se a gente trouxesse os números que eles fizeram aqui para São Paulo, seriam mais de 100 mil títulos de propriedade nos últimos 4 anos. Então, a gente sabe como fazer. O custo disso é baixo. E por que eu estou falando isso? Porque isso é uma solução para o transporte também. O que leva um trabalhador para sair da periferia e ir para o centro e voltar de subsídio da prefeitura, a gente regulariza um lote. Então, o foco tem que ser esse. Por quê? Porque aí você desenvolve também a periferia. A gente leva os empregos para a periferia. Porque foi o que eu falei. Esse comerciante, se ele montar uma coisa ali no seu espaço que não tem regularização, vai lá o fiscal e toma tudo. Agora, vender crack na rua pode. Então, eu vejo que a gente tem que desenvolver a periferia. Uma outra coisa, ontem eu fui no fundão da Zona Leste e conheci o Complexo do Bem e achei incrível. Eles fazem um programa de capacitação profissional e tem como a prefeitura multiplicar isso muito. Por exemplo, hoje, empresas de exportação não pagam imposto. Então, se a gente criar ali uma infraestrutura, a gente pode dar, por exemplo, para as nossas crianças, fora do horário da escola, no contraturno, ensinar tecnologia, programação, que é hoje o que mais dá dinheiro no mundo, e exportar. Livre de imposto. E aí a gente já desenvolve ali. Então eu tenho um projeto, gente, eu tô nessa porque eu realmente quero cuidar principalmente de quem mais precisa. Se preparou para isso, né? Eu me preparei a vida inteira para isso. O que realmente consegue acabar com a pobreza no mundo. Foi isso que eu estudei nos meus mais de 20 anos de experiência, é isso que eu quero aplicar aqui na cidade de São Paulo. Há algum canal de comunicação, quem está acompanhando a gente agora, claro, e hoje o rádio é assistido, claro, que possa conhecer mais do seu plano de governo, porque muita coisa foi colocada aqui, mas não dá tempo de falar tudo, claro, né? É Marina Helena BR, Marina Helena com H, BR, no Instagram, é a minha principal rede. Lá vocês vão ter acesso, tem aquelas bolinhas de destaque, tem o plano de governo completo, tem um menor, que são em torno de 20 páginas, tem um gigantesco também para quem quiser alguma coisa específica de alguma área, que tem mais de 200 páginas. Eu, aliás, já fiz 2 planos de governo para a cidade de São Paulo, então... E fora isso, eu também deixo aqui um pedido para que as pessoas conheçam os nossos candidatos a vereador do Partido Novo, porque se eu for eleita, eu vou precisar muito da ajuda deles para implementar os bons projetos. No pior cenário que eu não seja eleita, eu vou estar no gabinete deles cuidando da nossa cidade. Então, fiscalizando a nossa cidade, todos eles têm esse compromisso muito grande com a fiscalização, são pessoas éticas, competentes, e eu os mentorei com esse plano de governo. Essas propostas que eu estou trazendo aqui são propostas que eles assinam embaixo. Então, para conhecer os nossos candidatos a vereadores, tem lá também uma bolinha que tem todos os candidatos com um videozinho de cada um, para você escolher aquele que mais conversa com você. No meu site também, marinahelenabr.com.br, tem um mapinha. Então, você pode colocar qual que é a zona que você está na cidade, vai ter o candidato ali também da Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, de todos. A gente tem candidato e a gente vai ter candidato em todas as periferias. A gente tem 56 bons nomes que eu assino embaixo. Então aproveite essa câmera, seu cabelo cobriu um pouco o número. Vamos Diga lá. para essa câmera e para quem nos ouve qual é seu número no domingo.
Marina Helena 30, prefeita de São Paulo, e todos os nossos vereadores começam com 30 também. Então votem 30 para prefeita e votem 30 também nos vereadores do Partido Novo, porque eu garanto. Muito isso. obrigado por aceitar nosso convite. Eu Não é que verdade, agradeço Patrícia? essa oportunidade, estou sempre à disposição, sempre à disposição. Eu realmente quero uma São Paulo melhor para todos. Esse formato não é melhor do que o debate agressivo? Ah, é bom, mas eu acho que tudo é válido. Eu não tenho medo de nada, não. Também acho que candidato que tem medo de enfrentar com bom nível, né, com elegância. Eu vejo que a minha participação nos debates, eu nunca tratei ninguém como café com leite, eu falo as verdades. Mas acho que a gente pode ser sempre elegante, fazer isso da melhor maneira possível, que é o que eu aprendi em casa e o que eu passo para os meus filhos também. E chegando ao segundo turno, te esperamos aqui de novo, hein? Estarei aqui. Obrigado. Com muito prazer. Marina Helena, candidata a prefeita de São Paulo pelo Partido Novo, veio aqui, aceitou o nosso convite, apresentou suas ideias, o que pretende fazer, o que sabe. E mais uma vez, obrigado pela sua gigantesca audiência. Não é pela capital, mas é pelos seus próximos 4 anos. Hoje conhecemos mais do programa de governo de Marina Helena. Obrigado, Marina, sucesso. Um prazer imenso a todos que estão aqui. Votem consciente, hein? Votem 30. A gente volta já já. Você está ouvindo Troca de Opiniões.